Fala galera Smart, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Bora lá, mais uma live aí, 12h37. Bora falar de leilão. Bora lá. Boa tarde Paulo Sérgio. Boa tarde pessoal que tá entrando. Boa tarde Juliana Nunes, Bruno Farias, Cristina Elana. Quem tá entrando aí, galera, já compartilha essa live aí com um parente, um amigo, um familiar. Hoje vamos receber aqui Thaisa Pimentel, da Smart Cred, para falar aqui sobre financiamento, né? Aprovação de financiamento, os cuidados, o que pode, o que não pode. Daqui a pouco ela na área. Então já compartilha aí uma live de muito conteúdo, muita qualidade. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Bruno Farias. Paulo Sérgio Batista aí, da turma 24 de Curitiba. Quem tá entrando aí, coloca também de onde tá falando, né? Sempre bom saber se tiver alguém do exterior também. Sérgio Moreira na área. Caio também na área, né? Ainda tá no preço da Black. Já fechamos aí, chefe. Não tem mais oferta, não. Encerramos aí as vagas estão próximas à turma só em 2026 aí. Grande Leonardo Dias. Boa tarde, doutor Mário Sérgio. Boa tarde, pessoal que tá entrando. Wender, Wesley. Pessoal de São Paulo, capital, Sérgio Moreira. Smart Cred já tá na área, só aguardando aqui o chamado pra gente começar. Bora lá. Deixa eu ver aqui se já tem a chamada da Thaisa pra gente já iniciar. O Leonardo Dias da turma 26. Estamos aí, galera. Final de ano. Calorzão natural aí, né? Rio de Janeiro, muito quente. Final de ano, né? E é isso aí. Ainda não acabou o ano, ainda tem leilão, ainda tá rolando participações em leilões. Então fiquem atentos. Final do ano é uma época que é boa para você arrematar, que a galera meio que pisa no freio, né? Já entra em ritmo de férias, de final de ano. Então tem muito leilão rolando ainda. E às vezes a galera tá já ali em ritmo de final de ano. Mas se você quer arrematar ainda no final de ano, ainda dá tempo, né? Iniciar a nossa live aí dessa reta final, aí no final do ano. Aceitei. Deixa eu ver aqui se já entra. Boa tarde, Thaisa, tudo bom? Fala, Pierre. Boa tarde, galera. Tô ouvindo Beleza? você falar aí de ritmo de férias. Estamos no ritmo frenético aqui, porque a Blue Friday, Black Friday tá rolando ainda aqui. Pois é isso aí, né? É a vida, né? Quem tá na chuva é para se molhar. O ritmo é pesado o tempo todo, não tem isso de final de ano. Mais cedo, tava falando com a Jéssica. Jéssica, manda um negócio lá pro Rafa. Ah, Rafa tá de férias. Que férias o quê, cara? Empresário tem férias não, manda para ir lá que resolve. Tem férias não, né? A gente não para. É isso aí. E a Bom gente vai falar aqui demais. de financiamento, né? Toda terça-feira aqui, live com a Smart Cred, né? Na figura da Thaisa Pimentel, falando de financiamento, que é muito importante para quem quiser virar o jogo em leilão de imóveis, tem que dominar financiamento e são muitos detalhes, né? Então, às vezes, a gente nem sabe por que o nosso crédito não foi aprovado, ou por que foi aprovado aquele valor e não um valor maior, um valor menor. Então, tem que entender aí os bastidores para poder estar sempre antenado e não deixar passar nenhuma oportunidade, né? Perfeito, Pierre. E eu tô até aqui, eu peguei o computador aqui agora, galera, que eu tô vendo no site aqui da Smart Caixa, né? Então, onde que a gente entra, até ir apresentando, ó, primeiro, vamos compartilhar essa live, que eu vou trazer dois temas aqui bem relevantes. Eu vou falar de hate, mas antes de eu entrar no hate, eu quero comentar aqui com vocês uma coisa que tá chegando demais aqui, Pierre. Muita dúvida e muita gente fazendo umas loucuras aqui, né? E jogando a batata quente aqui para a Smart Cred. Galera, a Smart Cred é o correspondente então bancário, né? Eu sou CCA aqui da Caixa. A gente faz todo o processo de financiamento. Então, dentro do grupo Smart, a gente tem a Smart Caixa, que faz a assessoria imobiliária, então todo pré e pós-arrematação, toda a parte, né, de desenrolar ali do ITBI, do registro, e toda vez que você compra financiado, você vai chamar a Smart Cred, que a Smart Cred vai fazer todo o processo de financiamento para você. E aí, Pierre, o que está rolando, né? A gente teve aí o boom da Blue Friday, da Caixa, muita gente pedindo aí, né, para fazer aprovação de crédito, então foi um volume aí absurdo.
e a Caixa acabou soltando ali aos poucos os imóveis. Então, agora, nesse exato momento, né, que a gente já está em dezembro, aí, já quase Natal, a gente está simplesmente com 8.584 imóveis, galera, aceitando financiamento. Isso é algo assim, nunca dante visto, tá? É muito imóvel. Inclusive, eu até filtrei aqui, né? Então, eu estou aqui no site da Smart Caixa, eu filtrei, tirei o que é de primeiro leilão, porque acaba que é o mesmo valor, né? Sai mais alto. Então, só de segundo leilão, licitação aberta, compra online, ele venda direta e venda online, tem mais de 8.000 imóveis. Então, assim, a oportunidade está rolando, está acontecendo agora. E a gente está sentindo isso aqui, né? Estamos longe aí de férias, né? De estar no marasmo. Estamos a todo vapor, aprovando crédito. Estamos vendendo imóvel também, né, PR? Coisa boa. Exatamente. Ó, ontem mesmo tem uma loja comercial nossa, né, que está anunciada na Smart Link, a gente recebeu aí o interessado, né, do cara pagar à vista, R$ 150.000 à vista. Então aí, ó, sem comissão de corretor, sem nada, que é via Smart Link ali. Então, fantástico, né? Bom demais. Então, galera, compartilha essa live aqui. Compartilha aí com quem é seu sócio, com quem está entrando com você nessa. Que eu vou até começar aqui falando aí, ó, o Felipe ali, ó, financiamento bancário não rola? Rola demais. Pela Caixa, a gente faz aqui, né? O ROI aumenta absurdamente. Então, tem muita oportunidade. E o que está acontecendo, galera? Vamos separar aqui a live em dois momentos. Eu quero só fazer aqui um parêntese aqui muito importante para vocês que está arrematando aí, que está arrematando 2, 3, 4, 5. Hoje chegou gente aqui que já está com 7 imóveis arrematados, financiados. Pessoal, o que que acontece, né, quando a gente fala de imóveis de leilão da Caixa? A Caixa, ela te dá 30 dias para fazer um financiamento. Então, a partir do momento que você arrematou, você tem 30 dias corridos para poder assinar o contrato. Você assina o contrato, ao segundo momento você vai partir para o registro, tá? E aí, o que que acontece? Hoje é tudo pelo Nato Digital, então facilitou muito, né? Que no início do ano a gente viveu, né, a gente sempre viveu no início do ano que mudou papelada, né? Tendo que imprimir papel, mandar. Então o Nato Digital realmente permitiu isso, né? Que a gente escalasse, fizesse mais. Mas muito cuidado nessas arrematações em massas. E aí, o primeiro ponto que eu vou trazer aqui para vocês é o prazo, obviamente. São 30 dias. E 30 dias não é do pagamento do boleto. Por que que eu falo isso? Às vezes você arremata numa quinta e o seu boleto vai vencer só na segunda. Então, só aí já correram aí 4, 5 dias para você fazer esse pagamento. A Caixa conta a partir da data de arrematação, tá? Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é o quê? Thaisa, eu aprovei 500 mil. Eu posso arrematar 5 de 100? Eu sempre trago aqui que não é uma conta exata, não são 2 mais 2 é 4, são 4. Então, tem que tomar muito cuidado, porque a Caixa, ela vai baixando o seu limite ali, o seu valor líquido que ela te entrega, de acordo com as parcelas que você está pagando. Então, é até um pouco que eu vou falar na segunda parte da live, que é o rating, né? Que nada mais é o que o relacionamento, é o percentual que ela libera e empresta para você. Então, muito cuidado quando for arrematar pela questão do prazo. Segundo, por essa questão de valor, às vezes você vai arrematar contando que tem o dinheiro ali e não passa. E a Caixa ela dá até 7 dias, né, para você desistir da sua compra. Então, 2 dias você paga o boleto, 7 dias você desiste. Você pode desistir caso não seja aprovado. E aí, um outro ponto que eu quero trazer aqui é a questão do QV. Thaís, o que que é esse tal de QV? O que que é isso, né? Que vocês falam tanto. Tem uma questão na Caixa que, para mim, é o seguinte, né, PR? A Caixa ela não está preparada para nós, arrematantes, né? Investidores. A Caixa ela está preparada para vender imóvel que a gente chama de individual. Então, é o Minha Casa Minha Vida. É você que está comprando para moradia. Né? Chega o PR lá e compra 5 imóveis. Ela fala, ué, como assim? Então, o que que ela faz? Ela tem uma trava, gente, que ela só permite que você mude a renda e o proponente
2 vezes a cada 180 dias. Então, em 6 meses, você tem, porque ninguém fica mudando o salário todo mês, e eu também não vou comprar um imóvel com uma pessoa, no mês seguinte com outra. Então, ela tem isso até por questão de fraude. Então, o que acontece com essa questão do QV? Toda vez que a gente muda isso no sistema, então vamos lá. Eu já falei aqui em outras lives, né? E vou repetir para você que está aí me assistindo aí hoje e não conhecia dessa regra. Quando você aprova por contra-cheque, a Caixa libera 60 dias. Então, o prazo de validade são 60 dias. Então, passado 60 dias, se você tiver que mudar o seu contra-cheque, você pode queimar esse QV, porque você está mudando o valor que você está informando para a Caixa, beleza? E se eu coloco o PR numa arrematação e na minha próxima arrematação eu tiro o PR, o que a Caixa entende? Que a minha composição de renda ela mudou. Eu estava informando para ela que eu compunha renda aqui com PR e dava um total de 15 mil. Agora eu estou tirando o PR e eu estou só com 5 mil reais lá para ela. Então, essa mudança de faixa de renda, então o QV está muito focado em renda, em mudança de renda e proponente, ela tem essa quebra. E quando ela tem essa quebra, ela trava. E aí o que acontece, Thaisa? Acontece que você só vai poder fazer o processo dentro de uma agência da Caixa. E isso é muito prejudicial, porque nenhuma agência vai conseguir fazer 2 processos, 3 processos para você em 30 dias, galera. Isso eu já digo assim de bate-pronto, porque é um processo que exige ali o conhecimento, né, do gerente, de quem está na ponta, e a gente tem essa relação já muito próxima com o gerente da Caixa. Então eu fico aqui 24 horas, né, no grupo de WhatsApp, já mandando, já fazendo as análises, enviando para entrevista, emitindo minuta, então não dá tempo, tá? Ah, Thaisa, mas qual que é a estratégia? Quantos imóveis aí que eu posso arrematar? Primeira coisa, pessoal, é assim que arrematar, chamar a Smart Credit. Então, aqui, ó, já clica aqui em cima, no nosso link da bio tem o nosso WhatsApp, você já cai direto com o atendimento, aqui, né? Já cai no atendimento. E aí você já comunica para o atendimento que você rematou 2, 3, 4 imóveis, tá? O segundo ponto é com relação ao QV. Se você ficar trocando proponente, não vai dar bom. Vai dar quebra de valor e acaba que pode travar o seu processo. Então, o que a gente orienta? Eu arrematei em grupo, estou com vários sócios, faz um contratinho ali, né, de gaveta, né, PR, que a gente faz um contrato com o cara, com seus sócios, usa o crédito de um, depois joga o crédito do outro e assim a gente vai girando. Para quê? Para dar celeridade, para a gente ter até uma estratégia que a gente está usando aqui, porque tem gente com mais de 5 imóveis, a gente já faz uma entrevista, que é uma das etapas do processo, tá? Então a gente já faz uma entrevista, já combina a reciprocidade, que é o produto, gente, que faz parte do jogo aqui com a Caixa, que é você contratar um produto, seja um seguro de vida, um seguro residencial. Então você já faz um pacote, já engloba ali para os 5 e a gente consegue fazer com muito mais agilidade e Isso aí. facilidade. É um ponto interessante aí, porque muita gente não entende a dinâmica do jogo. Porque se você está nesse mercado, faz parte do negócio. Hein? Coloca ali dentro dos custos. Porque o cara, não, estamos venda casada. Não é a questão de venda casada, não. É a questão que se você quer também entrar nesse mercado e ter a agilidade, a facilidade, é uma via de mão dupla, né? Então, se o cara também quer ser certinho demais na vida, para o mundo empresarial, para o mundo dos negócios, não é assim que funciona. Então, o cara tem que se adaptar à realidade do mundo. Esquece Isso. a teoria, né? Então, assim, é uma realidade que o cara vai ter que fazer ali essa questão da reciprocidade, né? Então, não precisa também Exatamente. ficar fugindo, né? Exatamente, até questão de taxas, né, PR? Quando a gente fala, a taxa da Caixa, ela é a menor taxa de juros que hoje tem no mercado, em comparação com os outros bancos, né, que eles não têm produto, mas em contrapartida é onde o gerente ganha e tem a meta dele. Então, para o cara ele fazer para você com agilidade, te atender, você já vai ficar até, né, conhecido. Falou, pô, a Thaisa já arrematou aqui, já fez 2, 3, 4. E tem acontecido muito isso, tá, gente? Isso é muito prejudicial para o gerente da Caixa e para a nossa parceria.
é importante essa reciprocidade, né? Não é questão de venda casada, é questão que faz parte do jogo, é assim que acontece, e inclusive a nossa comunidade é tão forte, né, PR? A gente tem aqui tanta parceria aqui tão forte com os gerentes da Caixa, que a gente já negociou uma taxa até muito menor do que a praticada aí fora. Né, que eles cobrem 1,5%, 1%. Então, a gente já tem meio que um pacote ali fechado com o gerente para quê? Para justamente ajudar vocês, ajudar o investidor a trazer essa celeridade, essa agilidade e a gente conseguir fazer. E aí o pessoal até fala, pô, Thaisa, mas eu vou ter 5 produtos, 10? Falo, gente, o Guará Caixa, ele tem mais de 100 imóveis. Quantos imóveis, quantos produtos você acha que ele não tem? Então, o Guará, ele direto fala comigo. Ele, Thaís, eu comprei agora outra coisa, adquiri lá o Vida, o residencial, faz. Então, você tem ali N produtos, já coloca isso na sua viabilidade, tá? Que é irrisório, galera. É muito assim, né? Se for isso impactar no seu ROI, tem alguma coisa errada, né, Pierre? Exatamente, faz parte do jogo para poder agilizar a situação. Ó, tem uma pergunta aqui da Valéria, dizendo assim: eu vou mandar uma proposta hoje pela Smart, venda direta online, mas não sabia da Smart Cred e estou com a carta em outro CCA. Dá para trocar? Valéria, dá para trocar, só que a gente vai precisar fazer uma nova aprovação, tá? Então, se você está segura aí, né, com a questão de renda, porque toda troca, toda nova avaliação tem o risco de reprovação. Então, para seguir com a Smart Cred, é preciso que o crédito esteja aprovado na Smart Cred. Hoje de manhã eu recebi essa mensagem aqui também, né? Que a pessoa indicou o Cresce da Smart Caixa e queria fazer o crédito com a gente, mas não tinha aprovado. Então, pessoal, são duas coisas diferentes, duas empresas e atuações diferentes, apesar de estar no mesmo grupo, né? Mas a gente toca aqui toda a parte do financiamento. Então, precisa sim estar aprovado com a Smart Cred. Só você mandar a documentação que a gente consegue fazer, tá? Mas precisa estar aqui com a gente. Não dá para estar com outro CCA e fazer com a Smart Credit, tá? Então, só mandar a documentação aí fazer. Então, pessoal, o que eu quero chamar a atenção? Essa questão das arrematações, aí, por conta da Blue Friday, agora veio uma oportunidade, uma enxurrada. Então, tá todo mundo aí, né, desesperado aí para poder comprar, para não deixar passar. Cuidado com isso. Chama a Smart Credit de forma ágil, rápida, assim que você arrematar. Já garante que o seu crédito está aprovado e deixa sempre uma margem de crédito ali para você ter para os próximos, né? Não faz uma conta de 100 mil cada imóvel, eu tenho 500 mil aprovado, eu vou arrematar 5, tá? Então, sempre deixa essa margem e vamos trazer essa agilidade até nesse bate-bola também com o time. O time vai mandar formulário para assinar, vai pedir documentação. Então, isso, se tiver essa agilidade, já ganha, tá? Aqui, a Lu está perguntando aqui um pouco mais do evitar o QV. O QV, Lu, como que a gente evita o QV? Se você aprovar com imposto de renda, o QV é sempre mudança de valor. E o que para a Caixa é mudança de valor? Se você cadastrar uma renda diferente da sua, que você já estava cadastrada, e se você acrescentar outros proponentes, porque você vai fazer uma composição de renda, então aquilo vai aumentar o valor para ela, vai gerar esse QV, tá? Então, como que eu evito o QV? Evitando colocar proponentes diferentes na proposta. Então, você tem um grupo de arrematação e quer fazer mais de um, segue com esse mesmo grupo, tá? E a outra forma arrematou, aprovou com contra-cheque, 60 dias. Então, se você aprovou com contra-cheque, tenta arrematar nesse mês e mês que vem, você não vai precisar mudar, são 60 dias, isso mantém. Agora, aprovou com contra-cheque, colocou renda fixa, e aí, gente, às vezes você põe renda fixa, aumentar R$ 500, sabe? R$ 300, às vezes não vale a pena, porque você vai ter que todo 60 dias trocar, né? Então, contra-cheque 60 dias e imposto de renda 180 dias. Então, se você traz imposto de renda para aprovação mais renda fixa, a renda fixa puxa para 60 dias e não mais 180. Então, a estratégia, galera, do QV, para você não queimar, é não ficar trocando o tempo inteiro a sua renda, tá? Então,
É sempre trazer isso, ó, sobre a indicação do CCA Smart Caixa para financiar o imóvel que arrematamos para comprador. Legal, Raul. É o Raul que está falando comigo aí todo dia, Raul. Raul, seu processo já está rodando aqui, tá? Fica tranquilo aí. O caso do. Não sei se é esse Raul, mas tem um caso aqui que é até interessante. E aí, falando dessa questão de arrematar vários imóveis ao mesmo tempo, qual que é a nossa preocupação, tá, galera? Assim, o time tá acelerado aqui para poder conseguir fazer. Mas, por exemplo, o caso do Raul deu um problema na matrícula do imóvel, na caixa. O sistema estava com uma matrícula e na matrícula mesmo estava outra. Então, o que aconteceu, PR? A gente não conseguiu evoluir o contrato dele. Abrimos chamado, a Caixa tentando resolver, mandamos e-mail para a Cevem e ele travado. Ele, Thaisa, eu já arrematei o segundo. Eu preciso fechar. E deu 30 dias do dele e a Caixa não tinha solucionado. Então, galera, por que é importante vocês estarem com o CCA, com o correspondente que entende desse processo? Que a gente entrou de estratégia? Raul, vamos cancelar essa arrematação já junto com a Caixa, essa avaliação que já está feita, né, para esse imóvel, deixa a Caixa resolver e a gente já puxa o seu segundo para poder tocar e você não perder, tá? Porque senão ele iria perder o segundo. Então, a minha grande preocupação é essa, é vir um evento aí atípico, né, como problema na matrícula, coisa que a gente realmente não tem como intervir, que depende da Caixa, né? A gente está fazendo um cadastro, né, para até a Ana Paula, que é Tubarina. A Ana Paula, ela está querendo arrematar e ela está com problema de cadastro do cadastro do marido dela. E a gente não consegue entender o que é. Já abrimos chamado, já fizemos tudo. Falei, Ana, não arremata ainda, vai numa agência da Caixa, em paralelo, a gente está aqui com o chamado, mas não arremata, porque se esse problema persistir, a gente não vai conseguir fazer. Então, galera, tem casos que são atípicos, que saem da nossa alçada ali, que às vezes a gente até consegue dar uma manobra aqui para tentar resolver para vocês, mas esse que é o medo da pessoa que arrematou 4, 5 imóveis, isso travar, tá? Mas o Raul aqui a gente já tá rodando, tá? Então esse que é o ponto aqui, tá? Questão do QV, muito cuidado para poder não queimar e vocês não ficarem travados. E aí o Raul perguntou aqui, ó, como é que eu faço para indicar meu comprador? Porque, galera, nós somos correspondentes bancários da Caixa e fazemos outros bancos também. Então, tanto em leilão, compra e venda, né, do imóvel que você está vendendo. Então, você pode mandar aqui, que vai ter Caixa, Inter, Bradesco, Itaú, Santander, todos os maiores bancos aí. A gente faz também home equity, se você estiver precisando levantar. Então, todos os produtos, toda a parte de financiamento, financiamento de construção, né? A gente está iniciando aí uma parceria aí também com construção de casa, né? Enfim, para levantar mesmo, fazer o financiamento, esse acompanhamento. Então, todo o processo, qualquer tipo de financiamento, vocês podem chamar. E aí, um ponto aqui, que a gente já entrando aqui na questão do rating, que eu quero comentar com vocês, que é quando você vai aprovar o seu cliente. Então, a gente está com o cliente aí, né, PR? Chama a Smart Cred, já indico, eu posso intermediar ou eu posso já passar o contato direto para o meu cliente para a gente fazer todo esse meio de campo, tá? Então, eu vou chamar o cliente, a gente vai fazer a aprovação e eu vou deixar você, que é o proprietário, por dentro aí de todo o processo. E por que eu trouxe esse tema hoje? Eu não sei se vocês estão percebendo aí, mas a gente está tendo muita reprovação por questão de rating, tá? Thaisa, o que é esse raio de rating? Galera, rating sabe aquela nota que você tem lá na escola, que você tinha na escola? É a nota que o banco te dá, nota A, B, É C, aquela D. notinha do motorista do Uber. Exatamente. É a nota aí que você tem que o banco ele vai te dar e os bancos, gente, eles fazem uma avaliação diferente. Então, assim, o Bradesco, por exemplo, ele dá uma nota diferente do que a Caixa dá, do que o Itaú dá. Por exemplo, ano passado, final do ano passado, o Bradesco, o Pierre, ele colocou no rating dele, ou seja, nos critérios de avaliação da nota,
quem estava jogando tigrinho, gente, fazendo aposta. Então, se você está fazendo aposta, está usando tigrinho, Como é a que eles sua controlam nota. isso? Ué, via Pix, eles conseguem pegar, né? Eles conseguem Olha pegar a aí. movimentação, porque é movimentação bancária. Então, ele vai pegar seu cartão de crédito, todo o seu comportamento, né, O cara não pode nem financeiro. jogar, fazer o joguinho dele mais em paz, né? Mas quando Não. o jogo é oficializado aí com a bet oficial do governo, aí pode? Não, porque o que que acontece? Ele entende aquilo como risco. É a mesma coisa que eu trouxe aqui, o cara que tem um cartão de crédito que tem um limite de 100 mil reais. Olha que interessante isso. Você tem um limite de 100 mil, mas você gasta 20. Aí você fala, poxa, eu sou bom pagador. Ó, o PR tá preocupado. Você tá jogando no tigrinho aí, PR? Não, é a questão da política, né? Porque quando é privado não pode, quando é público pode. Que a Caixa agora parece que vai ter a bet da Caixa, É, né? Então ela não é. vai poder usar esse critério como um risco, né? Que ela mesmo está incentivando, ela não pode jogar contra o que ela incentiva, né? É, Contraditório, né? mas mais ou menos, porque o que que ela entende? Ela vai colocar isso para ela liberar um valor para você. Ela vai falar se você tem um risco, porque o rei tinha essa nota de risco de pagamento. Então, assim, se ela tá com muita grana sobrando, né? Se ele tem aí muito dinheiro no mercado para poder liberar de financiamento, eles abrem mais a torneira. Então, o que que ele fala? Ele fala assim: ah, se você é rating C, eu até aceito, porque o C, ele tem uma propensão maior de me dar um calote do que o A. Ele quer o quê? Ele quer o rating A, o cara que paga direitinho, que tem a conta dele, que é o assalariado, que ele tem, né? Então, ele tem a conta dentro, às vezes, até da própria caixa. Então, ele vai dar essa aí. E o que está acontecendo agora? Eu mandei essas semanas aí, a gente rodou aí vários, principalmente, tá, gente, para Minha Casa Minha Vida, e muitos clientes sendo reprovados por rating. E o que que acontece? O cara que foi reprovado pro rate agora, talvez há 2 meses atrás ele poderia ter passado. Porque ela vai calibrando isso. Chegou no final do ano, ela está fazendo o quê? Está fechando a torneira, tá? Então, o rate nada mais é do que a nota que ela dá e ligada ao quê? A relacionamento, tá? Porque você tem algumas formas, tem alguns motivos, né, que a gente fala que o seu financiamento, o seu crédito pode reprovar, né, ou condicionar, tá? E uma delas é por rate, tá? Então, eu já trouxe aqui. Por exemplo, quando você faz na Price, ele vai aprovar 25%, né? Uma forma de condicionamento. Às vezes, se você quiser aprovar um valor maior, você vai fazer lá na SAC, que ela vai aprovar 30%. Você tem, que aí seria por norma de produto. Você pode condicionar por comprometimento interno. Então, você já tem um compromisso, você já tem aí várias arrematações. Então, a Caixa, ela condiciona aquele valor para você. Ao invés dela liberar 5 mil de parcela, ela está liberando 3, porque ela já entende que você não pode chegar nessa margem ali de 30%, porque você já gastou. Então, tem alguns motivos de condicionamento e de reprovação, e uma delas é o rate. E aí, galera, eu vou trazer uma ferramenta aqui mesmo para vocês utilizarem de estratégia para quando isso acontecer, que é bem valiosa, que funciona mesmo na prática. Porque aí eu vou trazer, Thaisa, foi reprovado para o rating, beleza. Mas e agora? O que que eu faço? Tem alguma coisa para fazer? Como que eu melhoro a minha nota de rating? E aí eu vou dar para vocês agora aqui o passo a passo, o que que vocês vão fazer para vocês. Então, você, né, se for reprovado para o rating, ou um cliente potencial de vocês, né? Porque quem é rematante aí que está rodando, está com vários imóveis, faz sentido, né, PR, você manter aquela relacionamento ali com o cliente que tem interesse em comprar e ajudar ele nessa busca ali, né, de aumentar o rate e daqui a 2 meses você conseguir vender esse imóvel para ele, tá? Então, Exatamente, ó. Então quem tá aí, ó, já compartilha a live que agora vai soltar aqui o pulo do gato, né? O segredo, né? Para reverter aí a situação. E é interessante que você falou que cada banco tem o seu critério específico de avaliar o rating, né? Então pode ser da pessoa, por exemplo, passou o financiamento num banco, aí na mesma semana ela faz com outro e não passa, é reprovado.
Exatamente. E, não, e no próprio Caixa, tá, Pierre? E no próprio banco. Eu arrisco falar aí que as pessoas que estão reprovando para o rating agora, talvez se tivesse rodado 2 meses atrás, ela teria passado. Então, quer dizer, a Caixa mudou o critério de avaliação dela. Pois é. Não adianta culpar a Smart Cred aí. Pô, fiz lá com a Smart Cred e não aprovou, ou aprovou um valor mais É. baixo do que eu esperava, né? Porque é coisa que foge do nosso controle aí, né? Exatamente. E a Lu tá perguntando, né? Ela atua correspondente de diversos bancos? Sim, Lu. Todos os bancos aí, né? A gente tem parceria. Quando a gente fala de leilão, né? Financiamento, é só com a Caixa, porque os demais bancos, os privados, é direto com o leiloeiro e com o próprio banco. Mas quando a gente fala de compra e venda, então você vai vender um imóvel, a gente vai fazer Itaú, Inter, Santander, todos os bancos aí para encaixar no perfil do seu cliente, né? Quando a gente fala de Minha Casa Minha Vida, acaba que a Caixa ela é imbatível por conta da taxa de juros. Mas os demais bancos, quando a gente roda SBPE, valores ali de médio para alto padrão, faz muito sentido. Inclusive, galera, Itaú baixou a taxa, tá? Foi para 11,7. Bradesco já anunciou também, então a gente já começa o movimento aí para 2026, né? No mercado aí que está com a Selic alta, mas que os bancos eles já vêm trazendo esse movimento aí de baixa, de redução. Então, é um ano aí que para explodir. Então, podem comprar aí bastante imóveis que, né, vamos vender a rodo, porque vai melhorar sim esse ponto. Hoje a gente está com a Selic a 15, né? O Renan fala muito, a pessoa fica até meio letárgica, né? Fica travada ali, não sabe o que faz, já deixa o dinheiro ali parado. Na hora que começar a descer, o mercado aquece, todo mundo vai procurar, aí entra a lei da oferta e da procura, né? Quem tem na mão vai poder escolher sim para quem vai vender, tá? Então, voltando aqui para a questão do rating, a primeira coisa que rating, ele é relacionamento. Então, é o que você tem de relacionamento com o banco para a gente conseguir aumentar isso aí. Ah, Thaisa, eu vou aprovar meu crédito, eu preciso ter relacionamento com a Caixa? Não, calma. Aprova seu crédito. Se você for reprovado por rating, eu vou te ajudar a gente traçar as estratégias certas para poder levantar. Mas a maioria aqui passa, não é reprovado, não tem problema. Lá na frente, ou seja, na hora que você arrematar o imóvel, a gente abre a sua conta na Caixa, processo todo online, tudo aqui durante o processo de financiamento. Então, não se preocupa, porque tem muita gente que fala, eu quero já abrir a minha conta na Caixa, eu já quero fazer o relacionamento. Então, isso é muito mais para você vai vender o imóvel, ou se você for realmente reprovado por rating, a gente vai te ajudar. Caneta e papel na mão aí, galera. Primeira estratégia que vocês vão fazer, que é primeira forma, assim, para poder já dar. A gente está com imóvel lá no Rio Grande do Norte, que o cliente aprovou, Pierre, para imóvel novo há 3 meses atrás. E ele desistiu da compra do imóvel novo. E a gente foi rodar ele no imóvel usado para comprar um nosso, e ele reprovou. E reprovou por rate. Então, o que a gente vai fazer com esse cliente? Qual que é a estratégia? Primeira coisa que vai fazer, que vai levar o rating dele, levar a conta salário para a Caixa. Galera, isso aí não é transferir o valor, tem que abrir a sua conta. Então, se você recebe em outro banco, você vai levar a sua conta salário para a Caixa, para a Caixa entender, obviamente, que, poxa, a pessoa tem um salário, ela recebe aqui, então isso já gera, né, uma segurança muito maior para o banco, né, Pierre? Olha aí, legal, né? Se eu recebo em outro banco e quero só transferir o dinheiro lá para a Caixa, já conta ou tem que necessariamente mudar a conta para lá? Tem que mudar a conta. Mudar a Tem conta, que né? abrir, a sua conta salário tem que estar lá. Então, assim, o que está no topo é conta salário, tá? Ah, não tem conta salário, eu já fiz a conta salário e meu rate não melhorou. O que a gente vai fazer? Plano de previdência, gente. E assim, o banco, ele quer entender que você tem um relacionamento de longo prazo. Eu acho até engraçado que esse negócio do leilão, a gente arrematando muito, a gente tem uma posição, uma postura que parece que é obrigação do banco emprestar e fazer, né? E não é bem assim. A verdade é essa, né? Que o banco ele tá lá olhando também o lado dele. Então, ele quer ver que você tem um relacionamento
Então, se você faz um plano de previdência, não precisa ser algo alto, né? Mas que você tenha um longo prazo, você já consegue já melhorar esse rate, tá? E aí, terceiro ponto. Então, a gente falou, primeiro, conta salário, o previdência, tá? Para poder levar. O terceiro, gente, que ajuda muito, fazer algum seguro de vida ou residencial, tá? Pode ser aquele parcelado. É só para mostrar o que para o banco? O que que a gente quer mostrar com isso? Um vínculo mensal ali com ele, tá? Então não precisa ser nada com valores muito altos, não. Eu já vi muita rematante, gente, muito investidor ajudando o próprio cliente, né? Quem arremata muito, o Guará, por exemplo, a gente conversa muito, o Guará Caixa, ele faz muito isso. Ele vai, ajuda ali o cliente, então às vezes ele paga o produto, né? Faz essa reciprocidade para tentar melhorar o rating do cliente. E isso é cíclico, tá? Então vocês vão ver que a gente está aqui, ó, 15, 16 de dezembro, né? Que dia é hoje? Finalzinho aí de dezembro. 16. 16 de dezembro, eu trazendo para vocês sobre rating que a Caixa fechou a torneira e está mais restritiva. Lá para janeiro, fevereiro, vocês vão ver que já começa a melhorar. Por quê? Porque tem novo orçamento, né? Já roda, né, um novo ano, então ela já abre mais a torneira, tá? Ô, Então, seguro. Thaisa, tu listou já três aí, né? Três pontos Isso, importantes aí. Esses itens, além de melhorar o rating, eles também afetam a taxa final de juros? afeta. Olha aí. Então ganha Sim. duas vezes, né? Para leilão não, tá? Antigamente a Caixa ela tinha essa taxa diferenciada. Hoje para leilão é uma taxa fixa. Agora, quando a gente fala ali de SBPE, aí tem essa diferença de taxa sim, tá? Se você paga no boleto, se você paga na sua conta direto, se você tem conta salário, então tudo isso ele traz como redutor de taxa para o seu financiamento. Bem legal, bom ponto, bem lembrado. Então, terceiro, seguro residencial de vida. E um quarto, gente, investimento. Então, se você faz um investimento, mesmo que pequeno, porque às vezes a gente fica pensando em valores, né, muito alto, cara, faz lá R$ 1.000 de LCI, tá? Coloca lá no LCI, um CDB, um fundo, coisa de R$ 1.000 que você já vai mostrar para o banco esse perfil ali diferenciado, que é o quê? Que é um cliente que investe, é um cliente que é poupador, que é um cliente que está ali preocupado, né, com isso. Ativar o Open Finance, que também fazer essa abertura, né, das suas contas, então você pode colocar no seu banco também, né? Esse Open Finance é bom para o banco, para ele Isso poder faz ver. no aplicativo do banco mesmo? No próprio aplicativo do banco, do seu banco, se você não tiver, né, ou na Caixa ou dos demais bancos que você tiver, você já consegue fazer, tá? Aí vem outras coisas, né? Capitalização, você colocar débito automático em conta. Então, são coisas que vai ali melhorando toda essa questão do rate. Então, isso, galera, é valioso, é ouro, é ferramenta, é estratégia para você conseguir aumentar ali o rating e sair de uma reprovação para uma aprovação, tá? E muita gente às vezes fala, Thaisa, mas eu tenho aprovação no Itaú, no Bradesco, eu tenho um valor bom lá, e por que que a Caixa não aprova? Então, são critérios, né, gente, diferente, tanto de análise do cliente, né, que é essa de relacionamento, e análise também de documentação, o que que a Caixa exige para poder aprovar vocês, tá? Então, assim, isso aí é valioso, anotem toda vez que seu cliente ou você mesmo for reprovado para o rate, né? Você já sabe ali que você tem as formas de como melhorar. E me conta depois, pode me chamar aí que eu quero saber se deu certo, porque isso aí é infalível. Conta salário, né? Você ter previdência, seguro de vida e levar ali um investimento, né? Fazer um LCI, um CDB, algum fundo e títulos de capitalização, débito em conta, Open Finance. Mas nessa ordem que eu listei é onde realmente vai ter essa virada, vai conseguir fazer essa aprovação aqui. Alguém já foi aprovado para o rating? Comenta aí. Ó, E se já sabia disso. Para O mim, Raul, travou aqui no Felipe, eu não o sei. Raul Camargo perguntando aqui, ó, se fazer o Open Finance
pode acontecer de a Caixa ver os meus gastos com cartão em outro banco, a minha conta principal. Então, os bancos já sabem de tudo, né? A galera É, acha que não tem. precisa, o Raul, não precisa nem do Open Finance para isso, né? Isso, aonde que o banco vê? Ele vê através de um sistema, gente, do Banco Central, que chama Registrato. Tem um relatório dentro do Registrato, que é o SCR. Ali a sua vida está exposta. Então, quando vocês têm, por exemplo, algum comprometimento ou reprovação, o gerente consegue ver todos os gastos aí futuros. Ele vê até para toda essa parte de financiamento, né, para anos aí para frente. Então, não precisa nem de Open Finance para isso, tá? Isso traz comprometimento também, tá, Raul? Então, se você tem um cartão de crédito que está usando muito alto, ele pode impactar naqueles 30%. Então, não é uma garantia, gente, quando você aprova hoje, aí vem Natal, vou fazer o gasto, vou fazer outra arrematação. Meu cartão de crédito está alto, pode reprovar por comprometimento de renda, que é um dos itens ali que eu coloquei, né? Então tem rate, comprometimento de renda interno, comprometimento externo, que é o seu caso aí que você tiver no Itaú, né? Não está dentro da caixa, ou por dívidas aí prejuízo, que é o por Bacen, tá? Então, muito cuidado aí com os gastos. Para quem já está com crédito aprovado, só depois que assina o contrato, galera, que aí tá liberado gastar. Beleza. Beleza? Deixa eu ver se tem alguma. Para mim tá travado aqui no Felipe. Eu não sei se foi o último que colocou aqui, ó. Se usar a bet da caixa, conta como produto. Teve a última, já respondeu, e tem uma aqui da Lu Baldan. Fiquei com dúvida sobre o QV. Se houver o bloqueio, em algum momento é feito esse desbloqueio? Lu, 6 meses. O bloqueio ele acontece a cada 2 mudanças de renda. Na terceira, o CCA, que é o correspondente, ele não pode fazer. O processo é internalizado, então o atendimento aqui vai te falar: olha, seu processo foi internalizado, você vai precisar procurar um gerente da Caixa e fazer isso direto com eles. Ou seja, a gente sai dessa intermediação, desse meio de campo, e você precisa fazer direto. Se você fizer mais uma mudança na Caixa com o gerente lá, ele é bloqueado por 6 meses. Então, a partir da primeira mudança de renda, 6 meses depois que vai desbloquear, tá? Tem uma pergunta aqui também no balãozinho aqui, ó. Essa regra do governo que o Vender está perguntando de 2 financiamentos serve para leilão? Acho que não sei se você consegue colocar aí. Deixa eu ver se eu pego ela aqui. O pessoal, foi anunciado aí recentemente, né, pela Caixa, a liberação de mais de um financiamento por CPF, mas isso não tem relação nenhuma com leilão, porque leilão já podia fazer isso, né? Não muda, já pode financiar aí tanto quanto a sua renda comportar. A grande novidade e era muito esperada, é que você pode usar, ter um financiamento ativo no SBPE, né? Não pode ser Minha Casa Minha Vida, aí não entra nessa regra. Mas se você tem um financiamento, você pode ter mais de um. Você pode fazer outro financiamento se a sua renda permitir, para compra individual. Leilão segue a mesma coisa, você pode ter tanto quanto a sua renda comportar. E agora, para o SBPE aí também, que a gente chama de individual, né? Vamos falar aqui, que é para moradia, você pode ter mais de um também. Ó, então tá aí, Fechou? né? Muito conteúdo de qualidade. Quem não segue ainda aqui, ó, a Smart Credit, é só seguir o perfil aí, o Smart Credit tá aqui do lado, né? Depois terminar a live, vai lá, entra, segue. Se não tem o crédito aprovado, já pede, né, para aprovar ali, já deixar tudo pronto. Não precisa ser só de quem está comprando imóvel leilão. Se você vai comprar o imóvel normal, também pode. Se você está vendendo o seu imóvel, pode aprovar o crédito do comprador lá também. Então, uma série de facilidades, né, Thaís? Exatamente. Galera, quem mandou aí documentação para Smart Credit, volume aí alto, pode mandar aqui no direct também, para mim, que eu dou uma olhada aqui, priorizada para vocês, tá? E mais o atendimento tá aqui a todo vapor. Então, se você quiser aprovar crédito, já chama aqui. E se você tem um cliente aí para poder indicar, já manda para a gente também. Pode chamar Smart Credit. A gente tem um formulário aqui de indicação, muito simples. Você indica, e a gente vai fazer esse meio de campo aí para você. Ó, botou uma última pergunta aqui para a gente fechar. Uma pessoa que tem Minha Casa Minha Vida, ela pode financiar outro em leilão? E leilão, sim.
tá? Então, em leilão, ele não impacta. Agora, não pode ser no SBP, no Minha Casa Minha Vida, ter outro, deve ter mais de um, porque Minha Casa Minha Vida, a gente é para moradia, tá? Tá. Então, você não pode ter mais de um. Beleza. Então é isso aí, galera. Ó, muito conteúdo de qualidade aqui, né? Sobre rate, né? A aprovação, o que que influencia, o que que não influencia. A Thaisa passou aqui, ó, os itens que são importantes ter de relacionamento com o banco para poder aí elevar o rate e não cair em nenhuma reprovação. Thaisa, show de live aí. Muito obrigado aí pela participação aí. E até a próxima, né? Até a próxima, PR. Valeu, galera. Beleza. Um abraço aí. Obrigada. Fica com Deus. Abraço. Até mais.